Bem-vindos às Conversas ao Dente. O meu nome é Patrícia Rodrigues e a minha convidada de hoje é a médica dentista Viviana Correia. A Viviana é natural do Porto, vive em Lisboa desde 2015 Certo. E é médica dentista desde 2009. Tem formação em ortodontia e odontopediatria. Bem-vinda, Viviana. Muito obrigada, Patrícia, por me teres convidado. Eu estava à espera de convite, nunca mais chegava. Mas chegou, mas chegou. Antes de mais, deixa-me dar-te os parabéns, porque isto é uma coisa que de fazer um podcast e como o teu último convidado O Pedro. disse, é uma coisa que muita gente tem a ideia, mas pôr em prática é muito difícil e realmente isto é uma trabalheira gigante, mas acho muito útil, é o serviço público que tu estás a fazer entre os teus colegas e tu tens um talento para isto, és uma comunicadora nata. Pronto, agora já não dá mais para fazer vídeo porque isto vai engraxar. É para não fazer perguntas difíceis. Exatamente, okay. Estás a perceber a estratégia. Eu vou começar logo pela pergunta difícil que ninguém quer calar, que é... Ok, manda vir. Lisboa ou Porto, qual é melhor? Lisboa. Não posso dizer que sim, também não posso dizer que não. Eu gosto muito do Porto, gosto muito de Lisboa. Eu sinto que já tinha uma costeleta, digamos aqui assim, uma costela, ok, só. Uma costela. Porque os meus avós viveram muitos anos aqui em Lisboa, embora a minha família seja de Viseu, Sinfãs do Douro, e a minha mãe nasceu cá, mas ela casou, foi para o Porto, eu e o meu irmão nascemos lá e depois eu vim para cá. Tem vantagens, Lisboa tem vantagens que o Porto não tem, é uma cidade maior e acho que as oportunidades de trabalho, de cultura, são mais diversificadas e maiores aqui do que propriamente no Porto. Mas eu também já não estou no Porto para poder... Agora defender com unhas e dentes o Porto. Mas sim, tive muitas saudades do Porto. mas gosto tanto de Lisboa como do Porto. Eu sinto-me em casa em Lisboa e adoro as duas cidades, tenho um coração dividido. Está dividido. E és a primeira médica dentista que vem ao podcast. Não temos um troféu, mas eu hei de arranjar um presente. Mas já tiveste aqui uma convidada quase já médica dentista. É verdade. Eu acho que, entretanto, neste tempo que passou, a Marina já deve ter terminado, portanto ela já é considerada. Mas ela tem uma costela, tem uma costela de higienista, é para sempre higienista, pronto, vai ter sempre um lugar especial. E pronto, temos aqui o nosso manjerico, que tinha aqui uma quadra. Então a gente traz prendas, eu não conseguia trazer nada do Porto, assim à última da hora. Não, mas é nacional. E a nacional, porque hoje é dia de São Pedro, que é o dia que estamos a gravar isto, exato, em que o São Pedro não está a ajudar a gente porque está um tempo péssimo. Mas pronto, tirando isso, está tudo certo. Ele lá sabe o que faz. Ele lá sabe o que faz. Então, vamos começar aqui pelo teu percurso, que eu já dei aqui uns livezinhos do que é que tu já fizeste, mas tenho muita coisa para fazer e para dizer. Um ano depois do teu mestrado em Medicina Dentária teres terminado, iniciaste a diferenciação em ortodontia. Sentes que há necessidade dos médicos dentistas se especializarem cada vez mais e de não serem só e vou pôr aqui só entre aspas, generalistas? Eu acho que sim, acho que cada vez mais e eu senti até mais quando vim para Lisboa, mas no Porto e noutras zonas do país há muito esta necessidade e a medicina dentária dirige-se para aí, porque as áreas cada vez vão tendo mais coisas que saber, mais coisas que fazer, ou seja, tens que dedicar o teu tempo a saber bem, por exemplo, na minha área, bem a ortodontia, não basta só a parte prática, nós temos muito trabalho de bastidores e é importante tu estás no teu máximo, não é? Saberes o máximo que podes saber sobre aquela área. E quem fala em ortodontia, fala em reabilitação oral, fala em cirurgia oral e, portanto, eu acho que sim, eu acho que o médico deve começar pelo menos a trilhar o seu caminho para uma formação especializada, mas sem nunca esquecer das bases, porque eu acho que hoje em dia também, com as diferentes especialidades, com a nossa pressa de querermos especializar num certo caminho da medicina dentária, depois vamos esquecer o básico. E um dos problemas desta super especialização, eu lhe chamo carinhosamente, é que depois as pessoas vão perdendo as noções das bases, de diagnosticar uma cárie, de fazer prevenção. Claro que nós temos vocês como higienistas que nos podem dar aqui uma mãozinha, mas essa parte também é importante estar lá, essas bases, a prevenção, a cariologia, a periodontologia. A periodontologia obviamente é uma especialidade, mas
saber se, Saber se a o base, paciente, claro. exatamente, se o paciente precisa de tratamento periodontal, se precisa de tratamento de cáries, antes de avançar Para para um o outro tratamento. como a Claro. ortodontia, não é? E acho que isso está a ficar um bocadinho esquecido. Eu, na minha formação, achei sempre importante fazer um tempo de generalista, não é? Saber fazer um pouco de tudo, para que depois também a ortodontia fosse, entre aspas, vá, um pouco mais fácil, porque eu sabendo as bases, eu consigo evoluir melhor. Claro, Isto era a minha, é isto era a como se minha fosse ideia. uma casa, não é? Ser generalista é o pilar da casa. Depois, porque senão depois um outro tratamento, por exemplo, tratamento ortodôntico ou um tratamento periodontal, se não tiver a casa bem construída, depois acaba, ou Exatamente. seja, pode não cair logo, mas ao fim tem menos probabilidade de Exatamente. sucesso, digamos assim. E sentes que há falta de generalistas, atualmente. Eu sinto que os colegas saem muito da faculdade, isto numa perspectiva como recrutador. Uhum. Eu vi muitos colegas a saírem da medicina dentária. Acho que têm algumas bases, acho que precisam sempre de trabalhar, assim como eu também achei que precisava de trabalhar, ganhar experiência e know-how para, ou seja, isto é uma área muito prática e nós, com a experiência só da faculdade, não é suficiente. Temos sempre que trabalhar mais um bocadinho, ganhar mais um bocadinho de experiência para ir tomando outros conhecimentos, aprender certos truques. E o que eu acho é que há muita pressa na especialidade, em querer fazer as coisas. A partir do momento que alguém faz uma certa formação, até de fim de semana, de reabilitação oral, de Cursos muito endodontia, pequeninos. já acham que são especialistas e que já podem fazer só aquilo. Eu acho isso uma ideia errada e entristece-me um pouco porque eu acho que isso vai tornar estes colegas, estes médicos dentistas, mais pobres. Nem toda a gente é assim, obviamente. Sim, claro. Nem todos Cada têm regra há este exceções. percurso e mesmo que hajam colegas que se querem especializar, têm, ou seja, têm a consciência que precisam de ter estes alicerces e estas bases que estávamos a falar bem assentes antes de avançar para tratamentos mais E achas que diferenciados. esta pressa se deve valorização, vamos pôr assim, por parte dos outros, ou também uma questão remuneratória? Achas que isso acontece, eles querem se especializar mais rápido por causa disso? Eu acho que acontece pelas duas coisas. Eu acho que, imagina, dentro de uma clínica, tu és mais bem remunerada se tiveres algum tipo de diferenciação, não é? Se fores endodontista, se fores ortodontista, implantologista, então as pessoas obviamente querem chegar a esse patamar. Claro, acaba por ser também de maior prestígio, já não são os generalistas que tratam da carizinha, que não é só Uma a ciência, carizinha, exato. tem toda uma ciência, hum, mas que na verdade querem deixar essa parte básica para trás para dar Que é o muito passo à básica, frente. não é? Muito básica, entre aspas. Mas às vezes o básico não é tão Não é, simples é um assim. bocadinho como a higiene oral. É só fazer uma limpeza, é só uma descaracterização e depois há muita coisa à volta disso e que nós temos Sim. vindo a falar aqui também no podcast. Tu já fizeste duas pós-graduações, vários outros cursos, e existe muita oferta. Por exemplo, eu sinto que, por exemplo, na higiene oral começa a existir uma oferta agora maior, mas na medicina dentária, para vocês, existe muita coisa. Existem muitos Sim. cursos, muitas pós-graduações, imensos sítios, Lisboa, Porto, está cheio disso. Sentes que quais é que são os teus critérios para tu escolheres este curso em determinado daquele curso? Como é que conseguem perceber, ok, no meio de 100 este é o melhor? Porque isto não é fácil. Não, Eu falo exatamente. porque em geral nós não temos assim tantos e eu disse, isto parece igual, então mas vou para onde? Exato. E acho que isso era bom para médicos cientistas que possam também ouvir o podcast, que eu espero que sim. Estão a ouvir, com certeza. Agora vão ouvir mais, agora foi o primeiro médico dentista. Mas eu acho que era importante perceber como é que faz essa escolha. Bom, a minha escolha baseou-se muito em não querer em querer fazer uma formação séria em ortodontia. Ou seja, eu tenho esta formação, tenho uma pós-graduação de um ano em ortodontia na CESP e 2 anos de mestrado em cirurgia ortognática e ortodontia no Hospital São João, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E eu procurei fazer uma formação universitária, para além dos créditos que aquilo nos dá, obviamente que dá uma outra credibilidade que aqueles cursos de fins de semana, que não deixam de ser Sim. idóneos, não quer dizer que sejam piores do que os da faculdade,
mas procurei ter esta formação um bocadinho mais séria, porque tanto dá para academicamente, se eu quiser evoluir para alguma coisa numa faculdade, o que seja, tem esse componente, mas sei que também tenho uma formação que é certificada, mas também é séria, principalmente na área da ortodontia, que não é brincadeira nenhuma, e acho que numa área da medicina dentária é. Portanto foi por aí. Acho que cursos curtos não nos vão levar a bons caminhos, ou podemos Ou ter aprender. os resultados, se calhar, que nós esperamos, não é? Sim. Ou imagina, tu, quer dizer, podes fazer ortodontia, fazes casos de classe 1, apanhamentos simples, mas já não vais fazer o caso de classe 2, porque não sabes como é que vais resolvê-lo, ou de classe 3, ou um caso cirúrgico, ou um caso de síndrome, não é? Ou então ortodontia, ortopedia dentofacial. Portanto, há muitos caminhos dentro da ortodontia que nós podemos seguir, nem todos estão errados, mas que são importantes. Tu saberes, ok, eu vou aprender, eu quero ter estas soluções todas para resolver estes casos, onde é que eu vou fazer a formação? Então tu vais ver os currículos desses cursos e perceber o que é que está lá descrito. E claro, também tem a ver com a pessoa que dá a formação. As pessoas que me deram formação no mestrado foi professor chefe, digamos assim, foi o Dr. Armando Dias da Silva, que acho que vai ser o meu mentor da vida toda, e na pós-graduação eu tive também médicos, dentistas, ortodontistas especialistas. O Dr. Armando também é especialista, assim como estes professores que estão na CESP, a doutora Teresa Pinho, a doutora Primavera, o Dr. Filipe, portanto, todos eles especialistas e também todos eles com muita sapiência. E cada um a saber uma filosofia diferente da ortodontia, que nos baralha um bocado ali ao início, mas pronto. Agora, cursos pequenos, se forem só de uma semana, ou de 3 meses, de 6 meses, isso não nos vai dar as ferramentas que nós precisamos depois para resolver os casos. Apenas um complemento àquilo que tu tens de um curso maior, ou seja, quando tu aprofundas mais um bocadinho do tema, mas o tema principal tem que ser num curso desse, como estamos a falar. Por exemplo, depois tive que fazer várias formações. Eu, quando fiz a minha formação, era tudo muito ortodontia convencional, além da ortopedia e aparelhos removíveis, tudo isso. Mas mini implantes na altura não se abordavam, os autoligados estávamos a começar a falar, os alinhadores só começaram a aparecer um pouco mais tarde. Então eu fui fazendo formações dessas a posteriori, de implantes, fiz a minha formação de Invisalign com o professor Manuel Romão. Portanto, depois fui conhecendo, nos congressos tu vais começando a ouvir vários nomes de pessoas que estão ligadas a certos tipos de tratamento e que são boas na área, porque tu vais a um congresso e vês os casos. O Christian, por exemplo, nos autoligados, que depois evoluiu também para os alinhadores. Ou seja, são nomes que tu vais vendo nos congressos, vais vendo os casos, e eu gosto sobretudo daqueles que apresentam os fracassos. Porque... Que é o tema do podcast. Portanto, nós estamos no caminho certo. Falar de fracassos está certo. Sim, mas é com os fracassos que nós aprendemos, mais. E eu gosto muito quando vou a congressos e há um palestrante que, ok, hoje vamos falar de casos... Que não correu bem. Que não correram bem. Ou que não correu, se calhar, como esperado que era suposto. Que Exatamente. Às vezes o que para nós não está bem é simplesmente uma coisa que não está assim tão mal quanto isso, não é? Sim. Mas sim, isso é muito importante. E acho que é super importante tu escolheres uma boa formação e que essa formação te leve àquilo que tu queres ir, porque é realmente um mundo e é difícil de escolher. E ao nível de empregabilidade, eu sei que tu agora não procuras, já lá vamos mais à frente, vamos perceber o porquê. Mas sentes que, como é que tu sentes, por exemplo, quando tu saíste do mestrado e como está atualmente, o que é que sentes? Era mais fácil antigamente, é mais fácil agora para um médico dentista? E aqui estamos a falar de um médico dentista que acabou de sair da faculdade. Eu acho que a minha realidade, quando eu saí em 2009 com o mestrado integrado em medicina dentária, é muito diferente da realidade de hoje. Apesar de, na altura, o meu número é o 6.824, portanto, éramos cerca de 7.000 médicos dentistas no país, já nessa altura haviam muitos colegas que estavam a emigrar já há uns poucos anos atrás para, por exemplo, a Inglaterra.
Ok. A imigração em medicina dentária é uma realidade que já vem já há muitos anos, há 15, 20 anos atrás, não é uma coisa recente, só vai mudando é o país. Ou vão para a França depois, Sim. ou para a Suíça, ou agora eu também para a Holanda, de vez em quando também vou recebendo uns convites no LinkedIn, mas eu digo muito obrigada, Mas já abriu estou para todo bom, o tempo. já está bem. Mas eu quando acabei o curso em 2009 foi numa altura da crise imobiliária, foi uma altura muito difícil. Eu achava que como médica dentista, mulher, e sobretudo como uma pessoa novinha, que ainda parecia mais nova que aquilo que era, há muito menos idade. Eu trabalhei contigo e na clínica onde trabalhávamos já Sim. me davam menos de 10 anos e perguntavam porque é que eu é que era diretora clínica do espaço. Mas a verdade é que eu senti que isso foi um entrave para a minha contratação. Havia Ok. colegas meus de sexo masculino, que eram menos também na altura em que eu fiz o curso, a conseguirem mais depressa entrar em clínicas, ou numa ou noutra, do que propriamente eu. Isto não tem nada a ver com o currículo, com as notas, com a experiência. Claro que interessava a faculdade e o grau de experiência que tu tinhas, mas na altura não tínhamos o que nós temos hoje, que são estas grandes cadeias de medicina dentária, Ok. Os grandes grupos. os grandes grupos. Lembro que existia a Vitaldent, que depois faliu, e abriu passado pouco tempo a Smile Up já existe há uns anos, mas não existia assim tanto, então não existiam muitas clínicas. Então as clínicas que tu tinhas, ou a empregabilidade que tu tinhas, era maioritariamente no setor privado, Ok. porque público, como agora já temos alguns colegas médicos dentistas nos centros de saúde, não tínhamos. Ok. Embora tenha conseguido fazer um estágio, curiosamente, num centro de saúde na altura que o Sócrates lançou uma série de estágios e eu fui para Aveiro. Ok. Fui parar a Aveiro, mas não foi um processo fácil. Depois de eu ter terminado o mestrado em ortodontia, eu aí sim senti que com o curso que tinha feito, eu consegui mais depressa emprego, por exemplo, em ortodontia. O que eu senti na altura é que tínhamos mais oportunidades em Lisboa do que propriamente no norte do país. Eu fui ficando ali pela zona norte por causa da formação. Tive depois a oportunidade, quando terminei a formação, de integrar uma equipa só de ortodontia em Vila Real e naquelas clínicas do Norte, pertencentes ao mesmo, não era um grande grupo, mas Já tinham mais do que uma eram clínica. as clínicas de Santo António, tinham várias clínicas pelo Norte e Centro do país. E pronto, eu cansei-me ali um bocadinho das viagens, de estar no interior. Para mim, eu sou bicho da cidade e, portanto, Vieste para Lisboa. e depois vim para Lisboa. Apareceu a oportunidade de ir para Lisboa, mas sempre a achar que voltava ao Porto. E depois percebi, não, eu Se acho calhar que é mesmo aqui, eu estou bem, tem mais sol, tem mais luz. Tenho mais calor Tem também. mais calor. Mas ainda assim, a medicina dentária é a área que te preenche ou foi tipo, não era bem isto que eu queria, eu afinal queria era ser médica ou queria ser cantora, como tu também, que é uma área que tu gostas, ou Sim, não, é 100% aquilo que te preenche. eu sempre soube que queria a área da saúde. Sempre gostei da música, mas o meu verdadeiro amor de vida em termos profissionais é a medicina. Foi esse o meu primeiro projeto que pensei. Nunca fui levada pelos meus pais a ser isto ou aquilo outro. Era vontade própria seres Foi da sempre parte a minha da vontade medicina. própria. Eu lembro de ter uns livros, quando era miúda, tinha assim uns livrinhos, tudo sobre o corpo humano, tudo sobre os animais. Sobre o corpo humano está lá desfolhado, está meio rasgado. O outro está inteiro, está Pois, mas não era novo. tão interessante. E eu adoro animais, não é por isso, mas realmente as ciências do corpo humano, como é que esta máquina funciona, para mim teve sempre um grande fascínio. E eu sempre gostei de cuidar do próximo, cuidar do outro, e sempre me vi muito na área da pediatria das crianças. Depois aconteceu a medicina dentária e como um professor meu dizia, mais vale a gente gostar de uma coisa que não sabíamos que gostávamos do que gostar de uma coisa a vida inteira e estar a pensar naquela coisa e depois não ser. Ou seja, eu entrei para a medicina dentária e pensei, vamos ver o que é que isto é. Muitas das cadeiras iniciais são idênticas à de medicina. Sim. Mas depois, quando passamos para a parte prática, propriamente dita, eu gostei. Ou seja, eu não me lembro de ser miúda e dizer assim, eu olhava para o dentista e dizia, eu quero ser dentista, é isto que eu quero. Não, mas Mas quando foi um comecei, gosto que foi foi um gosto adquirido adquirido. e quando eu realmente comecei a trabalhar, eu
afinal isto tem nada a ver com aquilo que eu queria. Eu lembro que no secundário fiz testes psicotécnicos que estavam áreas completamente diferentes. Eu já não sei o que é que estava aquilo. Eu só pensei assim, epá, rasguem os papéis que eu sei aquilo que quero, Não vale a pena. não vale a pena. Pronto, temos um caso aqui da Carolina que foi ao podcast e que veio pelos testes psicotécnicos, porque aquilo não falha assim tanto. Pronto. Não Aquilo deve ser completamente 50-50, tipo, há uns que. Ou então é tipo, atiram ao ar, olha, esse vai acertar. Não, é assim, calhou, havia lá uma parte de medicina, enfermagem. Eu sei que o meu também dava assim tipo, coisas de saúde, mas dava letras também, ou seja, ficava tipo. Eu vinha aqui com dúvidas, continuei com as dúvidas, mas obrigada, foi um bom momento. Pronto, Sim, eu fiz até igual. e tive essas dúvidas. Eu lembro de gostar imenso de português e de achar que ia ser jornalista. É isso, sim, o meu pai virou-se para mim e disse: num daqueles momentos em que vamos passear o cão e tal, aquelas conversas Sim, profundas. íntimas que ninguém está à espera. E então ele disse: tu tens a certeza que és mesmo ser jornalista? Que eu não vejo grande futuro na empregabilidade do jornalista e tudo mais. Eu disse assim: pai, não sei, ainda não sei, estou a escolher, estou a ver, estou a papar o terreno, também penso em arqueologia, portanto... O teu pai estava só assim, vou dar aqui umas red flags, a ver se ela vê, se ela vai para outra coisa. Sim, mas por acaso nunca me disseram, olha, tens que fazer isto, tens que ser isto, não, isso nunca E hoje já não voltavas atrás para fazer outra coisa? Não. Continuar para a frente, não é? Nunca para trás. E então depois que fiz a formação em ortodontia, eu gosto tudo na medicina dentária, talvez não muito de endodontia, mas quando passei para a parte da ortodontia percebi que realmente era aquele meu certo. Tu, para além de médica dentista, também exerceste já em 2015 e em 2020 como diretora clínica. Portanto, há uma parte que é bastante importante como diretora clínica, não só, mas também, que é a contratação de elementos para a tua equipa. E formar essa equipa, não é? Porque certo. para além de ter uma equipa, também convém que a equipa esteja coesa e com os mesmos valores e na mesma linha. Como é que é para alguém receber CVs e avaliar esses CVs? Quais são as características? Não, isto é super interessante. Eu acho que é. Pois, eu também quando comecei como recrutadora não sabia muito bem o que é que havia de procurar, Sim, não é? como é que a gente se distingue? Eu não sei, mas se calhar para uma vaga às vezes são, para um lugar, se calhar 20. São imensas pessoas. E tu tens que escolher aqueles que depois vão para a entrevista, daqueles que nem passam para a entrevista, e depois na entrevista, mas pronto, isso chega mais à frente. Mas como é que avaliavas essa parte dos CVs? Olha, dependia muito para o tipo de cargo, porque as clínicas que nós estamos aqui a falar são ligeiramente diferentes, não é? Mas dependia para que tipo de cargo é que nós queríamos. É importante, dando conselhos para quem está a candidatar-se a um emprego, não escrevam tudo e mais alguma coisa, desde... Deixar uma coisa aberta. Sim, eu fiz karaté e sinto... Ok, façam isso quando têm um currículo pequeno, pronto, para encher um bocadinho. Um currículo deve ter no máximo 2 páginas. E desde que começaram a haver estes currículos do Canva, que eu acho lindos, de uma só página, eu até aconselho a que ponham tudo numa página. Porque no meio de tanta papelada que o empregador ou que o recrutador tem que ler, quanto mais informação num espaço conciso que nós temos, melhor. Porque eu, por exemplo, tu vias na clínica quando estávamos, o tempo que eu tinha era minúsculo para estar a ver os currículos. Claro que na altura, para essa clínica, eu contratava jovens formandos, portanto, não era tão importante. Não era pela experiência, digamos assim. Exatamente, não era pela experiência, nem mesmo o tipo de faculdade, porque à partida todas elas formam bem os seus alunos, tanto higienistas como médicos dentistas. Daí já tinha mais a ver com a conversa telefónica primeiro, que acaba por ter uma primeira entrevista, e depois com a entrevista em si. Perceber a garra da pessoa, se quer aprender, porque na altura era para me ajudar também nos tratamentos ortodônticos, tirar, por exemplo, os higienistas para tirar os arcos, para ajudar a higienizar. Portanto, e nós tínhamos um número elevado de pacientes e perceber também o ritmo que aquela pessoa tinha, a dinâmica, a personalidade. Portanto,
e perceber se aquelas pessoas se adaptavam ou se não se adaptavam. Pronto, há Ok. muito boas pessoas, que conheci pessoas excelentes, mas que não davam para aquilo. Ok, é certo. Conheci péssimas pessoas que podiam ser melhores, mas pronto, acabaram por não ser as melhores. E Exato. depois conheci pessoas excelentes, que até passando aqui a mensagem, foi o teu caso, e de algumas outras colegas que realmente tinham estaleca e mão e talento, e depois não é só preciso ter mão, é Claro. também ter conversa, não é? Ou não é bem conversa, mas Ainda bem que eu abri empatia. um podcast foi só por causa disso, que eu converso está a vender. Estou a brincar. Tu conversas e os pacientes gostavam, eles ficavam ali tranquilos, na boa. E tu podias dizer o que tu quisesses, que a maior. Olha, você não lava os dentes, você. É Bom, a forma. não chamavas a palavra, não é? Mas é a forma como se diz. E isso muitas vezes não se aprende na faculdade. É a empatia, a maneira como se fala com as pessoas, a maneira de trato com os pacientes e não só, depois também com os colegas à volta, não é? Nós não trabalhamos isolados e sozinhos, e muito que agora esteja a trabalhar mais em gabinete, só eu e a assistente, não quer dizer que eu não tenha o trabalho com as outras assistentes, com a outra colega higienista, com os outros colegas médicos dentistas e até de outras áreas. A interligação que tem que existir Exatamente. e a comunicação, porque o paciente é o único, mas ele pode passar por várias especialidades. Exatamente. E pegando aí no facto de tu contratares higienistas, trabalhar com higienistas. Já houve Péssimo, não, estou a brincar. os higiênicos todos. Não vou seguir esta médica dentista. Corta. Não, eu acho muito. Ai, desculpa, não acabaste a pergunta. Não, mas tu já estavas adiantada e eu já te ia deixar ir. Não, ia-te perguntar se tu sentes realmente que há aí mais valias em isso acontecer, em trabalhar com higienistas e como é que têm sido as experiências que tu tiveste numa equipa que tinha muitos higienistas e já tiveste noutros sítios que não eram tantos, mas existiam. Como é que é essa experiência para ti e para a tua profissão? Eu acho que os higienistas e os médicos dentistas são complementares. Acho que, em termos de ortodontia, podem ser os nossos maiores aliados para ajudar o paciente a querer escovar melhor os dentes, ter alguém ali a insistir com eles, em fazer a motivação. Para quê? Para depois prevenir e não termos tratamentos com cáries durante o tratamento. Não? O paciente pode-nos chegar à mão lindo, impecável, sem cáries, mas se não fizer uma correta higienização, então com o aparelho não há milagres. E muitas das vezes nós não temos tanta dedicação, porque se calhar temos as consultas mais corridas, e se tivermos uma pessoa ali ao lado que, olha, eu já tirei o arco, já fiz a motivação à higiene oral, o paciente já nos trouxe aqui os instrumentos todos que precisava para trazer, portanto agora, pronto, eu estive só a dizer que precisa ali mais um bocadinho de escovilhão naquele ponto e não sei o que mais. Ótimo, perfeito. E eu faço depois o meu trabalho, colocar os arcos, fazer a mecânica que precisar de fazer para fazer a manutenção. E isto não só nos ajuda a poupar aqui um bocadinho de tempo na nossa consulta de ortodontia, como essa ajuda é preciosa e eles sentem que há ali uma pessoa. Não, se faz favor, toca a higienizar bem, porque senão isto não vai correr bem, senão o ortodontista vai cortar para trás, vai tirar o aparelho e pronto. E não só nessas áreas, por exemplo, com a periodontologia, se calhar deixar o médico dentista tratar mais da parte periodontal cirúrgica, pério mais, entre aspas, pesada, e os higienistas estarem em concordância com o periodontologista para fazer a motivação, para fazer as raspagens, para ajudar também na manutenção. Exatamente, desses pacientes. E quem fala também de pério fala de implantes, portanto, não acho que possamos trabalhar separados, não acho que cada um decide trabalhar cada um no seu cantinho, acho que podemos trabalhar todos em conjunto e acho que isso faz muito, muito sentido. E achas que ainda existem, ou tens conhecimento de médicos dentistas, teus colegas, sentes que ainda existem muitos que não trabalham com higienista? Sim, alguns. Eu não posso dizer que, principalmente colegas que terminem, por exemplo, o curso, não sei a realidade deles também. Sim, mais do teu círculo mais próximo atualmente, sim. Do meu círculo mais próximo. Eu estive numa clínica onde não contratavam higienistas, que eu achava que naquele tipo de clínica fazia muito, muito sentido. Mas acho que cada vez mais há mais abertura do médico dentista em trabalhar com o higienista.
Se calhar se estivermos a falar de pessoas mais velhas, não tão abertas, mas mesmo esses eu vejo muitas das vezes a quererem trabalhar em conjunto. E eu acho que ninguém ocupa o lugar do outro, não é? Nós podemos todos coexistir pacificamente e cada um com o seu No papel, mesmo oceano, os peixinhos, os uma grandes, boa os pequenos, simbiose tudo bem? e está tudo bem. Eu acho que lá está, que se complementam. Eu acho que em Espanha, por exemplo, nós temos colegas que trabalham com higienista. Eu sei que o higienista lá Sim, não tem a mesma validação, sim, que é cá em diferente, sim, Portugal, sim, sim. mas, por exemplo, o higienista está sempre a acompanhar o médico dentista e a ajudá-lo na elaboração das consultas e na parte prática das consultas, por exemplo, da ortodontia. O médico diz assim, olha, coloca aqui uma cadeia elástica, vamos trocar para estes arcos e assim. Eu sei que isto em Espanha acontece. E acho que libertava muito mais o médico dentista para fazer outras coisas e tinha ali umas mãos Uma ajuda. preciosas para o ajudar. Mas pronto, essa não é a realidade portuguesa, mas também não sou eu que vou dizer, olha, chicote na mão, isto devia ser assim. Sim, esta é a opinião e uma partilha de Sim, ideias, claramente. acho que podíamos beneficiar disso. Mas pronto, não depende. Quem sabe no futuro, não é? Pode ser. A medicina evolui muito. Vamos é? lançar aqui o repto. Pode ser que pegue, não está garantido, sim, talvez. Exato. Tu também, em 2023, portanto, é um projeto bebê muito recente ainda, abriste a tua própria clínica, por isso é que tu Certo. já não precisas procurar emprego, porque ele existe sempre, não é? Sim, trabalho não falta. Felizmente. Abriste a tua clínica com o teu marido, o Dr. Pedro Ponce, também. E quais foram, assim, os maiores desafios? Eu acho que são todos. Tudo é um desafio. Eu já sabia que ter negócio, porque os meus pais têm um negócio próprio, ter negócio próprio é um desafio, seja em que área for, ainda mais atualmente com o preço da que estão as coisas. A burocracia que envolve, não é? Sim, Tu lembras-te de tudo. Então esta história da radiologia, que agora afinal não vai ser tão burocrática como se estava a pensar que fosse, tudo é um pequeno drama, digamos assim. Mas acho que além da parte burocrática, eu sempre senti, mesmo nas clínicas onde estava, que a parte dos recursos humanos era um grande desafio. Lidar com pessoas, e não estou a falar dos pacientes, obviamente que há pacientes e pacientes, mas muitas das vezes nós tratamos naquele momento e pronto, e depois vamos tratá-lo a seguir. É um momento aos poucos, digamos assim. Mas o staff já não é bem assim, ou porque aquele acordou mais mal disposto, ou porque aquele tem um filho doente. Portanto, nós temos sempre de ter aqui um jogo de cintura para conseguir unir, digamos assim, as forças, tentar ajudar e a manter as pessoas satisfeitas, e isso às vezes não é tão simples nem fácil. Sim, e às vezes as pessoas também, durante o percurso que estão connosco, também vão revelando, não é? A gente achava até que era uma coisa e depois é outra. Depois há surpresas, Exato. ou felizes ou Feliz, infelizes. exatamente. E pronto, e Portanto, assim. o maior desafio é a gestão. Eu acho que sim. Sim, isso e obviamente o equilíbrio das contas, não é? Entre despesas e lucros. E nós optamos por ter uma clínica que não tem seguros, obviamente que temos pacientes com seguros, em que depois adaptamos os nossos planos e orçamentos a esse tipo de paciente. Mas temos muitos pacientes. O que correu bem e o que corre bem, felizmente, é que aqueles pacientes que já eram nossos pacientes seguiram-nos e isso demonstra que realmente gostam de nós, acham que o nosso trabalho tem qualidade. E isso para Fidelizaram nós- os vossos pacientes. Sim, não é? e eles são os nossos próprios motores de trazer mais Passa a palavra, pacientes. será sempre a forma mais Exatamente. fácil de ter pacientes. E houve assim algum fracasso, alguma coisa que não tenha corrido assim tão bem? Não, eu não acredito em fracassos. Eu não acho que. Porquê? Porque nós estamos abertos há um ano e isto não é um episódio ou uma telenovela temporada. de 115 episódios ou uma série de 15 episódios, pronto, whatever. Não, isto é uma coisa que começou ontem, continua hoje, mas vai continuar, se Deus quiser, por muitos, muitos anos. Fracassos, não identifico nenhum, não sei se é por ser uma pessoa muito otimista e Também às ajuda, vezes, também ajuda. sim, Sim, E- relativizar aquilo que não. Pronto, é aquela corre parte tão menos bem. boa. Sim, sim. exatamente.
Mas, obviamente, que temos, é como eu te estava a dizer, temos desafios diários e os desafios foram aqueles que eu já te disse. Têm a ver, obviamente, há certas situações, há certos tratamentos mais difíceis, mais complexos, em que a gente às vezes precisa de parar para pensar, mas tem muito a ver também com os recursos humanos, a parte da equipa, o equilíbrio das pontas. Nós hoje em dia não somos só médicos, dentistas ou só higienistas, nós precisamos de saber de marketing, precisamos de saber de recursos humanos, de finanças, de gestão, de tudo. Portanto, Audiovisuais, tudo. aquela pessoa que disse, a pessoa que só sabe medicina nem medicina sabe, não há o risco aqui, não há o risco, nós somos polifacetados. Não, cada vez mais Multifacetados, melhor precisamos, lá dizendo. está, não só de formações na nossa própria área, mas formações em áreas que a gente nunca pensou, tipo, Sim, eu hoje posso dizer que eu percebo de Excel porque houve a necessidade para a minha atividade e eu pensei assim, eu não percebi nada de Excel. Zero, 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 zero. não é assim um programa muito intuitivo também. Sim, pronto, mas é só um exemplo em que, lá está, nós vamos precisando de ferramentas, seja para que área for, então vamos tendo essa necessidade de aprender. Pronto, então não existiram fracassos, pronto, já fiquei assim. Desculpa. Já ficaste aqui um bocadinho chuída. Se calhar arrebentou um bocado na... Não, por acaso nunca arrebentou. Ou as Vai arrebentar. obras não correram tão bem, alguma coisa. Isso, sim, as obras estenderam-se muito tempo. Pronto, e até vez abrirmos encontrou a sempre alguma clínica. coisa. E isso aconteceu. Quem vai abrir clínica, por Mas sua no vez. fim, no bolo geral, compensa. Não, compensa. Temos a nossa casa, fazemos o nosso. A nossa. Que está colocada a nossa. Medida, não é? Sim, o design e como as coisas estão. Como a clínica está disposta. É uma casa de família, por isso é que é Medical Family. Exato. É mesmo para ser um ambiente acolhedor. E nós conseguimos trabalhar não só com os materiais e com a qualidade que nós queremos, mas também conseguimos trabalhar com as pessoas que nós queremos, que nos trazem confiança e qualidade. Eu sei que vou colocar no aparelho a um paciente no dia X, mas sei que ele já esteve a fazer os outros tratamentos com o Pedro, ou com a Joana, ou com o Ricardo, e até mesmo com a Filipa, e eu sei que vem para mim, mas que não tem cáries, que não tem pério, que está um paciente equilibrado e que vai continuar a ter as suas consultas de vigilância Não há e de uma motivação. preocupação que tenhas que ter, está tudo ok, é confiável. Exatamente, senão não estou a pensar, ok, eu diagnostico aqui uma cárie, vai para o meu colega, ele diz, bem, afinal não tem cárie, e depois passados uns meses... Pois. Está lá uma peça do aparelho e pronto, e depois E vem a vai peça e o dedo. É um bocado exagerado, mas sim, mas é uma realidade. E, portanto, quando nós trabalhamos com a equipa certa, com os materiais certos, é mais do que meio caminho andado Para também tudo correr bem. para tudo correr bem, sim. E que conselhos é que tu darias a um médico dentista, porque os higiênicos não podem abrir clínicas, pelo menos como diretores clínicos, que conselhos é que tu darias para um médico dentista que quisesse abrir a sua própria clínica? Não façam isso. Não, acho... Pensem duas vezes se não querem ser jornalistas. Também não sei se tanto ao mar nem tanto à terra, mas não, para abrir uma clínica acho que devem aconselhar-se bem, ou seja, ter uma boa empresa de arquitetura, uma que tenha experiência em abrir clínicas dentárias, isso é meio caminho andado, porque já vão saber muitas das vezes os processos, como é que a clínica tem que ficar legalizada. O que é que tem que fazer para que tudo saia bem? Exato. Portanto, é escolher as parcerias, as boas parcerias, não só na construção depois da clínica e dos materiais, mas depois também construir uma boa parceria depois com a equipa médica. O bom de ter clínica é isso, é que se pode escolher com quem se vai trabalhar, da maneira como se vai trabalhar. Essas são as grandes vantagens. As vantagens, mais uma vez digo, prende-se muito com as dores de cabeça em termos de recursos humanos, em termos de equilibrar contas, isso tira-nos umas horinhas de descanso. Portanto, vale a pena, dá trabalho, pensem bem antes de ir. É isso. É isto, o modo é Aconselho, este. Então, tu exerces também, tanto a área que tu aqui mais falaste foi a ortodontia, não é? Que foi aquela que tu exerceste em primeiro lugar, e agora recentemente também a odontopediatria. Sim. Houve aí
Eu não digo uma mudança, porque a ortodontia também tens muitos pacientes jovens, portanto acho que Sim, é um continuar, não é? Se calhar um bocadinho de. eu tive muita necessidade de fazer a pós-graduação em ortodontia, porque numa das clínicas onde eu estava, que era na CUF de Miraflores, eu acabava por não ver crianças, e como eu já tinha dito, uns dos pacientes que eu gostava de ver são as crianças, precisamente. Há colegas que se calhar só querem fazer ortodontia em adolescentes para cima, não é? Adultos e por aí fora. Eu gosto de ver dos 0, se for preciso, aos 80. Desde bebezinho, desde aconselhar como é que o bebê deve mamar para ajudar a desenvolver bem os maxilares, se é preciso uma frenectomia ou não, até chegar à parte mais crescida, em Sim, que já vai jovem. poder usar um aparelho ortodôntico. E, portanto, a odontopediatria ia-me permitir ver mais crianças e ajudar a intervir mais precocemente também em termos ortopédicos e fazer ortodontia intersetiva, que são casos que também a mim me apaixonam. Eu não acho que. Eu gosto muito de fazer ortodontia, mas eu não gosto de fazer só ortodontia fixa, ou então agora só ortodontia de alinhadores. Não, acho que a ortodontia é um mundo, existe e existem vários meios para poder tratar aquela pessoa de formas diferentes. Mas pronto, a odontopediatria vem-me trazer esse lado Que mais faltava aí esse bocadinho. dos meninos pequeninos. Se tu só pudesses escolher uma, Uma área. qual é que tu escolhias? Aí tinha que ser para a ortodontia. Pronto. A primeira, não há amor como a primeira, não é? Não teríamos aqui o. Não, é assim, eu ia ver crianças na mesma, mas espero eu. Só que não, elas inicialmente provavelmente não iam cair em mim. É assim, na minha clínica sou eu que as vejo. Portanto, na outra clínica as crianças não vinham parar tanto porque não era a minha área, Era só não quando era a era minha preciso diferenciação. aparelho. Sim. Exatamente. E em retrospectiva, assim, olhando para trás e vendo assim tudo aquilo que tu já fizeste, quais eram os conselhos que tu te davas a ti própria? Se pudesses, o que é que tu gostavas que tivessem dito? A coisa que eu diria a mim, mas desde sempre, é ser o menos ansiosa. Com tudo. Pronto. Com tudo, mas sobretudo com a escola, com a faculdade, porque isso depois traz-nos um stress e um peso acrescido sobre as coisas, uma responsabilidade. O medo quando de falhar, não é? O medo de Sim, que não corra bem e estamos sempre ali naquela. pesa, não é? Ok. A tua vida podia ser um bocadinho mais leve e torna-se ali um bocadinho pesada. O resto era isso, deixa fluir, ser feliz, tenta concentrar-te nas coisas que precisas, não te ponhas a ver a série X ou a fazer outros Também tipo faz de coisas, parte, também faz parte, também faz parte. e concentrar ali um bocadinho mais o caminho, mas fora isso, se eu também não desse nenhum conselho, se eu voltasse para trás e não desse nenhum conselho, estava bem. Estavas bem. Também já chegaste até aqui, portanto, por Sim, algum motivo também há de claro que ter há coisas sido. que correm sempre menos bem, como tudo na vida. Mas se calhar foram também essas coisas que fizeram com que eu chegasse onde eu estou hoje. Isso é Portanto, fundamental. E enquanto nós falávamos, eu estava aqui. isso. Não, o que dizem os teus olhos, não é? Era a próxima. Não é a próxima Ou o que dizem pergunta. os teus dentes. O que dizem os teus dentes? Olha, essa era uma boa pergunta para o Não podcast, é? não sei, vou. Que diz, então, diga-me, que dizem os seus dentes? Não tenho cáries. E que não preciso de aparelho, no teu caso. No teu caso, tinham que dizer isso também. A mim, mais ou menos. Não vamos falar Não sobre vamos isso. É ter muito importante usar as contenções. Mesmo quando não se sabe ainda da situação, não é? Que eu deixei de as usar na adolescência. E Enfim. portanto, é aqui deixar um conselho para todas as pessoas que têm Exatamente. contenção para continuar a Eu digo isso, utilizar. não sigam o mesmo erro que eu, usem contenções se não querem ter que fazer retratamentos ortodônticos. Pronto. E quais eram os conselhos que tu gostavas de dar a quem está a dar os primeiros passos na medicina dentária? Olha, na medicina dentária já falamos um bocadinho sobre isso. Acho que é importante ahm, termos aqui um período em que trabalharmos bem como generalistas, estar, digamos assim, à vontade a tratar cáries, fazer tratamentos endodônticos, se bem que agora no meu tempo a endodontia fazia parte do generalismo e agora é uma Uma especialidade. especialidade quase à parte. Ahm,
E eu acho muito importante ter esses alicerces, mas já acabar o curso e já ter em mente aquilo que vai querer, que vai querer seguir. Se não se souber ainda, também não faz mal, há tempo. E, portanto, às vezes a prática clínica fora da faculdade dá-nos uma noção da realidade que nós não temos na faculdade e, portanto, aquilo que realmente devemos seguir. E o que seguimos, que seja com paixão, com amor, porque se não houver paixão, não houver amor, não houver essa entrega, é tudo mais difícil. Tudo é pior, os dias correm Não piores, gostamos. tudo é fatal como o destino. Portanto, é isso, é trazer aquela leveza que eu estava a falar àquilo que se faz, ter consciência, ter responsabilidade, tentar escolher o mais cedo possível o caminho e procurar boas formações nas áreas que se pretende, mas sempre, sempre com os pés bem assentes na terra, sempre com os alicerces bem construídos. E informações, nunca pensaste em dar formação, pronto, tirando a que tu davas para quem na clínica, mas estou a dizer, porque, por exemplo, nós temos, como te disse, estamos a começar a ter mais formações para higienistas orais, mas o que eu sinto muito é que ainda é muito dada, não de todo desvalorizando os colegas que as dão, mas é dada por higienistas. E está tudo certo, acho que nós temos muito a aprender sempre uns com os outros. Mas eu acho que, por exemplo, eu trabalho numa clínica, dá aqui um exemplo, trabalho numa clínica que trabalho muito com ortodontia e o ortodontista quer que eu seja o melhor higienista que ele já viu na Terra. Pronto. Se calhar era importante haver médicos dentistas formados nessas áreas a darem esses próprios cursos. Sim, acho que sim. Acho que era super importante. Eu já pensei, ou seja, nós temos um projeto, é como aos podcasts, não é? É uma coisa pensada, mas a gente ainda não Mas um dia acontece, tem que acontece. E eu acho que não é só importante para higienistas, acho também importante mesmo para assistentes de medicina dentária. Eu vejo os assistentes que nós vamos tendo que têm uma formação um bocadinho pobre, ou então não têm tanta prática como o curso deveria ter, porque isto é um curso essencialmente prático. E que as pessoas retêm mais com a praticidade. Sim, era o que o Pedro dizia, que ele agora fez um curso para assistentes. Lá está, os assistentes sabem um pouco de tudo, mas na generalidade falta base e falta saber, se calhar mais aprofundado em certas áreas. E eu sinto que na higiene oral falta também alguns médicos dentistas que, lá está, são muito bons a fazer determinadas coisas. Ok, então isto funciona assim e de que forma, e eu acho que isto é muito importante, é de que forma é que nós, enquanto higienistas, vos podemos ajudar. Exato. Não, eu acho que seria uma formação muito, muito interessante e eu gosto de ensinar. O meu marido, por exemplo, já não vai para essa área, diz, se queres fazer formações, podes organizar isso lá na clínica, mas que é a tua área. É o projeto futuro. Okay. Mas isso é a tua área, és tu que vais fazer, és tu que vais ensinar e és tu que vais organizar. E realmente eu tenho assim um bichinho e um gosto especial por ensinar, por talvez um bocadinho desperto na clínica onde nós trabalhamos e gosto de ver as pessoas a evoluir e torná-las e ajudá-las a tornarem-se melhor e a poderem ajudar também no meu trabalho, a complementar e a ver essa simbiose. Mas está nas cogitações. Portanto, esperamos que na próxima... Vamos lá ver quando é que eu tiro da gaveta só por fora. Eu acho que na próxima temporada do podcast, que eu não sei quando é que vai ser, mas já de ser em breve, na próxima temporada já vens dizer, abri um curso para higienistas orais. A ansiedade a subir. E código de desconto para os higienistas. E assim a malta, pronto. Pode ser. Se calhar vamos ver os comentários. Pronto, está feito o desafio. Uma sondagem. Eu acho que está feito o desafio. Acho que depois de lançar este episódio vamos lançar aqui um desafio para saber mais. E tu vais colaborar depois comigo, porque tu realmente és muito organizadinha e boa nessas coisas. Pronto, está tudo bem. Eu vou lá. Tenho só que reavivar a memória, mas eu vou lá. Está tudo certo. É que mandar bicicleta. Viviana, obrigada. É um gosto. Pronto. Nós temos que voar. É verdade. Não, é assim, eu não disse aqui na tua introdução, mas nós, portanto, tu foste a minha primeira chefe.
Isto é memorável. Pois a minha primeira chefe no meu primeiro emprego, e acho que foi como tu dizias do teu professor, foi uma mentora que foi acompanhando. Obrigada. Portanto, acho que isso é muito bom. E depois criou-se uma amizade, não é? Porque nós agora já não trabalhamos juntas, mas criou-se uma amizade e acho que também é bom trazer pessoas aqui ao podcast que têm sempre algo a dizer e acho que tens muita coisa para dizer e para ensinar e para formar, por isso eu acho que faz todo sentido. Mas acho que é muito bom estas conversas. Isto passou tipo 5 minutos para mim, porque foi uma conversa tipo uma amiga. A seguir vamos jantar e vamos continuar a conversar. Exato. Portanto, vocês não vão jantar connosco, com muita pena nossa, mas obrigada por assistirem e vemos-nos no próximo episódio. Isso. Deixa-me só dizer-te que também tenho muito orgulho em ti Obrigada. e no teu percurso e foi muito bom ver-te e é bom ver-te crescer e a tornar-te a profissional que és. Sim, porque achavas que eu ainda tinha 23 anos. Eu já tinha. Mas é que o tempo não passa. Quando a gente conhece as pessoas, eu fico naquela idade e já não vejo, já não tenho mais idade. Obrigada. Mas 32, eu digo, não, mas é o contrário. Não, isso para mim. Obrigada e obrigada a todos. Beijinhos. Beijinhos.